Alô? Hoje, dia 26 de setembro de 2014, mais uma vez pulando a cerca. Um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutorianski, médico. Aliás, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continua no ar. Aliás, o AVC é a doença que mais mata no Brasil. Pulando a cerca pode ser sacanagem, habitual sacanagem, ou superação. Então, o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Aliás, Pulando a Cerca é uma exceção. Aqui no Brasil, a mídia convencional só caminha por um lado, não tem outro lado. Parece que todo mundo pensa igual, o diferente não. E o Pulando a Cerca é essa a diferença, exatamente isso. Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população do Brasil que 514 anos vem pulando a cerca. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde e justiça. Então, vamos convidar as pessoas que representam uma fração do Brasil. Com o maior prazer. Vamos convidar o doutor Modesto da Silveira para pular a cerca. Vem, Modesto, pular a cerca. Opa, quanta honra! A honra cerca é nossa. Com toda a liberdade, isso, igualdade e fraternidade. Isso. Aqui? Aqui. Muito bem. E vamos convidar também o doutor Modesto da Silveira, não falei, é advogado. Vamos convidar o simpaticíssimo, né? Cultíssimo, elegantíssimo, tesudíssimo, gostosíssimo, saradíssimo, barbeadíssimo. O advogado também, Aderson Bussinger, vem pular a cerca. Com essa apresentação, acho que não sou eu o convidado, não. É você. Ninguém disse isso para você? Apresentação, não sou. Ninguém disse isso para você? Só não falou riquíssimo, né? Mas até elegantíssimo. Então, usa o microfone. Olha só. Alô. Modesto e Bussinger. Fez xixi? Certamente. Então tá bom. Fez xixi, começou Fez bem. Preliminar. Não, todo mundo faz xixi antes do programa. Certamente. Adesso, você nasceu aonde? Eu nasci aqui em Niterói. Nasci aqui na cidade de Niterói, mas fui criado em Nova Friburgo, que é a terra de minha mãe. Minha mãe é friburguense. Quando eu nasci, minha família estava morando aqui em Niterói por trabalho de meu pai, mas já pensando em retornar para Friburgo, e aí mamãe também teve um problema de saúde pós-parto, e com isso adiantou a minha ida, de maneira que eu fui com 3 dias para Friburgo e retornei para cá em 18 anos depois, já para fazer a faculdade. Adesso, qual é a tua idade? 51 anos. Garoto, tem 95. O Modesto tem quanto? 150. Então,
Vocês Eu são agradeço. jovens há mais Oi. tempo que eu, né? Olha, eles são crianças. Criança. Não, vocês são Você- jovens há mais tempo. É. E a tua família? Era grande? Por parte de mãe, ela é pequena, em Friburgo. E o pai? E pai, ela é grande, mas a família de meu pai já não é de Friburgo, propriamente. Ela é uma família que é do Rio Grande do Norte. Lá em casa, mamãe é friburguense, meu pai veio do Nordeste. Nordeste. E você tinha primo e prima, muito? Tenho mais no Nordeste. E em Friburgo, alguns primos e E primas. prima? Poucos, E poucos. Você brincava com a tua prima de médico? Olha, eu não me lembro exatamente de brincar de médico. não. Pelo esqueceu. jeito, brincava. Não brincava de médico, exatamente. Eu não. brinco até hoje. É bom. Olha só, ele ficou, De médico, realmente, eu não- ele ficou vermelho e brincava com a prima de médico. lembrado. Vamos chamar as primas aqui. Ah, Ela diz. prima é uma coisa boa de Com brincar de certeza, com médico. certeza. Não estou lembrado assim muito bem, não. É dessa por isso que você brincadeira. acabou médico, né? É, Aprendeu. continua brincando de médico. Pois é. É uma brincadeira boa. Olha só, isso tudo é para esquentar. O Bussinger é membro da Comissão de Direitos Humanos na OAB, vice-presidente. Sou vice-presidente da comissão E- da OAB do Rio de Janeiro. A especialidade do Bussinger é o sindicalismo. Eu sou advogado sindical. Exatamente. Modesto, é um bom tema. Eu acho excelente. Pô, o sindicato é uma coisa importantíssima no Brasil e no mundo, né? Então, Ele- vamos ouvir Ele podia contar para a gente essa como é luta que é sindical. o sindicalismo aqui no Brasil hoje. Para falar do movimento sindical no Brasil hoje, é bom falar assim um pouco do passado também, né? De Claro. como começou, né? O movimento sindical no Brasil, ele tem início já no finalzinho do século XIX e início do século XX, e com as primeiras indústrias, oficinas na época. Então, o sindicato, que não foi criado no Brasil, foi criado a partir da industrialização na Europa, né? Na França, sobretudo. Segunda na Alemanha. Revolução, né? O sindicato Industrial. veio da Revolução Industrial, que já vem do final do século XVIII, Na primeira. lá atrás, né? E aqui nós no final do século XIX. Então tem uma defasagem aqui em termos de movimento sindical de mais de 100 anos. Mas então, no finalzinho do século XIX, o Rio de Janeiro já tinha muitas oficinas, pequenas indústrias. 1790, você já tem registros de têxteis, indústrias têxteis. São Paulo também, mas mais Rio de Janeiro, Minas Gerais também. Então, você tem aí a aglutinação, a aglutinação, a reunião de trabalhadores que dá origem ao movimento sindical. Senão você não tem sindicato, você não tem aglomeração e concentração de trabalhadores, você pode ter a ideia de um sindicato, mas não um sindicato. E isso veio germinando. E aí foi falar das primas, aí deve ser uma prima ligando. É um primo. Falou das primas. Silmeira aí. É uma prima ligando para protestar Você vê que protestar ou aqui, elogiar, né? você vê que aqui não tem nenhuma armação. Não O teu tem, não telefone tocou. Então, mas e aí, com a influência importante destacar, com a influência dos imigrantes europeus, que já vinham, inclusive muitos destes, perseguidos do movimento sindical da França, da Itália, Alemanha, vieram para cá, tiveram influência na formação do sindicalismo brasileiro no início do final do século XIX, mas mais do início do século XX mesmo. Sobretudo os anarquistas italianos, movimento anarquista italiano, com muito peso. E aí, mas assim, as ideias dos anarquistas italianos, desses europeus, nada teriam desenvolvimento, germinariam sem que aqui já houvesse uma concentração operária.
essas concentrações operárias é que dão, sobretudo no início mesmo do século XIX, né? Já pulando aqui esse finalzinho do século XIX e início do século XX, propriamente, depois da proclamação da República, na República Velha, é que dá início aqui, marca assim, uma atuação sindical muito forte, muito grande. O Brasil, já no início do século XX, 1906, eu tenho dificuldade, às vezes, de guardar as datas exatamente, mas, se não me engano, 1906, 1907, por aí, você já tem organização no Brasil de uma central operária brasileira, COB, com congresso que houve aqui no Brasil. Posso provocar, não só da sua dúvida, mas que pode talvez complementar. Vê bem, pesquisando eu verifiquei, vê até onde teve influência no que você afirma. A Europa vivia em guerra como o filho da Europa vive em guerra, né? Invadindo países, Estados Unidos. Muito bem, naquela época era uma guerra atrás da outra. Toda vez que havia guerra, havia uma fuga enorme também de não só de operários, de políticos e pessoas que queriam se livrar e vinham para o Brasil em ondas durante e logo depois das guerras todas. E aí, em 1800 e tal, talvez por isso até que houve tanta construção de indústria de tecidos no estado do Rio, né? Magé, Santo Aleixo, cheio de fábricas, mais ou menos do começo. Fim e começo do século passado. Modesto detalhou melhor Concorda? isso. Não só concordo, como corroboro é isto. Essas migrações, essas ondas migratórias trouxeram para cá muitos europeus, portanto, operários, e que trouxeram junto consigo não somente os seus ofícios de ferreiro, seus ofícios de metalúrgico, seus ofícios de carpinteiro, seus ofícios operários, mas trouxeram a consciência sindical. Eles trazem a consciência sindical juntos. E são perseguidos aqui no Brasil. Aqui tiveram leis específicas dirigidas a perseguir, infelizmente, imigrantes europeus, por serem socialistas, por serem anarquistas. O anarquismo era muito forte nesse período. Isso que você está falando, eu me lembro que alguns presidentes da época chegaram a dizer questão sindical é questão de polícia, baixa o pau. Não era isso? Exatamente, o Washington Luiz, por exemplo, dizia isso, que a questão sindical é uma questão de polícia. E o Código Penal, o primeiro Código Penal brasileiro, de 1893, né? O primeiro Código Penal brasileiro tem a greve como crime. A greve era comportamento criminoso, que gerava prisão, como gera até hoje, mas gerava prisão, infelizmente, mas prisão, mas mais do que isso, gerava prisão e para os estrangeiros gerava deportação, expulsão. Isso é uma história muito grande que existe aí. Mas, pois bem, aí dando um pulo na história, o Brasil se industrializa, essa concentração operária amplia, aí passa por diversas fases. E de muito crescimento do movimento sindical e também retrocessos. Você tem também no Estado Novo, de 37 a 46, um período de repressão muito grande ao sindicalismo. Mas depois do Estado Novo, com a Constituição de 46, volta com muita força, vai até também 64, nova fase de repressão. É importante dizer, e Modesto é testemunha ocular disso e vivida disso, que o movimento sindical foi um dos setores que mais sofreu com a ditadura militar. Os operários foram os primeiros a serem perseguidos. Olha, sou testemunha disso. A ditadura fechou no Brasil, caçou mais de 10 mil sindicalistas e fechou, eu esqueci os números aqui, mas todos os sindicatos que... Posso te dar um dado que eu acho que é importante? Vê bem, na minha experiência nesse período, eu verifiquei o seguinte: todo sindicato de trabalhador foi ocupado e recebeu nomeação de interventor. Mas os sindicatos patronais, nenhum sofreu nada, ao contrário, supre informação e gente para intervenção no sindicato trabalhador. Daí a política de quê? Concentração do bolo. Um dia, quando a gente tiver o bolo bem crescido, a gente partilha. Mas é isso que esse dia não chegou como nunca chegaria. É isso que o Modesto está dizendo. Sindicatos bancários do Rio de Janeiro, houve uma intervenção lá, nomeação de interventores, e
prisão. Os bancários possuem até hoje um bancário que foi presidente do sindicato e presidente da federação, que me fugiu o nome dele aqui agora, desaparecido, né? Seria tem. Presidente do sindicato desaparecido até Vou me lembrar o hoje. nome dele no curso do papo. Ele desapareceu depois, na década de 70 já, mas como fruto, né, da repressão toda, muitos bancários perseguidos, muitos. Teve um evento importante agora nos bancários sobre isso, sobre a perseguição à vida lá. Então, esse processo todo vem, aí depois nós chegamos ao regime democrático após a ditadura de 64, após 84, sobretudo. E hoje o que o sindicalismo vive? Vive num Estado de direito, do ponto de vista da democracia formal, democracia do Estado que está aí colocado, direito. Agora, eu digo assim que os direitos sindicais, a organização sindical, o direito de greve, o direito de atuação do sindicato, que não diz respeito somente ao diretor formalmente eleito, mas, na minha opinião, é um direito que diz respeito a todos os trabalhadores, todos têm direito à atuação sindical. O diretor ele está no cargo, mas a atuação sindical ela é da coletividade de trabalhadores. Isso no Brasil é ainda muito limitado. O Brasil assina muitas convenções da OIT, importantes, ele tem uma Constituição que traz muitos direitos enunciados, direitos sindicais importantes, mas, na prática, a democracia dentro das empresas, e muitas vezes dentro do próprio serviço público, onde tem um espaço maior de democracia, mas, sobretudo, nas empresas privadas, é um sistema de ditadura. Porque se um trabalhador, no seu horário de almoço, for começar a conversar sobre assuntos sindicais, começar a mostrar um panfleto, alguma coisa do seu sindicato, ou então se ele está contra o sindicato, quer fazer uma oposição sindical, ou perseguido, né? Se ele quer fazer alguma coisa, perseguido não, ele já é demitido, essa que é a realidade. Então, infelizmente, se vive hoje no Brasil, dentro das empresas, a meu ver, um quadro de República Velha. Olha, dentro das empresas. Você está descrevendo o que eu constatei e enfrentei exatamente por aí. Eu não estou dizendo com isso que não tenham avanços no Brasil. O sindicalismo ele é muito mais livre, muito mais independente do que foi, evidentemente, da ditadura e do que foi a tempos até anteriores. Não é isso. Nós temos um grau de avanço. Agora, temos avanço? Temos. Conquista da luta. Sem dúvida, pela luta. Agora, dentro do patamar que existe legal, fixado, constitucional, a do artigo 8º, que prevê o artigo 8º da Constituição, inciso 3º, que prevê o direito de organização sindical, o artigo 9º, que prevê o direito de greve, dentro do patamar que existe, eu não estou nem dizendo, eu acho que teria que ser muito melhor do que isso, acho que é pouco. O Brasil tem um patamar ainda que deveria ser melhor, mas tudo bem. Dentro do que existe, é pouco aplicado e efetivado. Aí é um problema maior, porque eu, por exemplo, acompanhei a greve do Comperj, acompanhei aquela greve lá. E no que acompanhei, eu vi a polícia reprimindo trabalhadores durante a greve. Eu vi a polícia formando uma coluna de policiais dentro de uma assembleia de trabalhadores do Comperj. Que ela estivesse nas arredores para proteger o patrimônio e ter uma função de proteção legal, ninguém se opõe. Agora, está dentro de assembleia, revistando o trabalhador, como eu vi, eu testemunhei, eu fui a uma assembleia, digamos, no Comperj, que é um exemplo da greve do Comperj, que é mais recente. Eu não estava sozinho. O procurador do trabalho de Niterói estava, o doutor Maurício, e eu avistei lá no meio da assembleia um policial revistando um trabalhador grevista. Aí eu fui lá, por que ele está sendo revistado? Ele aqui, ele. Tinha que ser por coincidência, por coincidência, ele era um dos membros da comissão de trabalhadores lá. Por que ele? Aí eu voltei lá no procurador e falei, doutor, olha o que está acontecendo lá. Até o procurador falou com a polícia, porque não poderia acontecer aquilo. Doutor Maurício, foi um excelente procurador aqui em Niterói. Mas
eu estou contando isso para contar o fato. Por que isso? Porque não é efetivado. Então, o sindicato não há liberdade, na minha opinião, porque você só pode formar um sindicato. Eu sou a favor do plurissindicalismo. Há diferença sobre isso, há gente que entende que a unicidade sindical seria mais importante, mas diversidade de interesse. Eu sou da opinião que tem que haver mais liberdade nessa parte de formação de sindicato. E, sobretudo, o que eu mais acho sério no Brasil é o problema de liberdade de comunicação e manifestação sindical. Eu acho que, hoje em dia, o que existe no Brasil, em termos de tratamento de direito sindical, é muito ruim. O trabalhador, ele faz sindicalismo escondido. Ele vai no sindicato escondido, ele se reúne ainda escondido, como se fosse da época da ditadura. Então, é uma situação que não é muito boa, não. Sim, então você está relatando que o sindicalismo no Brasil é semelhante, ou quase igual, ou é igual à mídia. Só vê um lado, não vê o outro, não quer ver o outro. Sindicalismo não, o Estado, a meu ver, sim, trata os sindicatos. O sindicato reproduz a mídia. A mídia só vê um lado, só quer ver um lado, o lado do capital. Então, é o Estado, né? O Estado é assim. Então, e o sindicato tem uma formação coletiva. Coletiva e absolutamente legal e constitucional. Exatamente. Tem que ser respeitado. Então, o sindicato parece pulando a cerca. O sindicato tem que pular cerca mesmo, porque só tem cerca. Parece pulando a cerca, que é uma ilha de exceção na mídia. E a atuação sindical é uma ilha coletiva contra o capitalismo. Se bem que tem sindicatos que se passam para o lado do capital. Sim, e tem sim. peleguismo. Mas é comprado. É comprado. Igual a mídia compra o lado que interessa. Sindicato é a mesma história. Então, mesma coisa. Então, é muito semelhante. Tem semelhança. Semelhante é praticamente igual. O nosso sistema eu não chamo de democracia. Pode ser demoníacocracia, por quê? Porque ela é, na verdade, a plutocracia, que nós já conversamos aqui uma vez. Pluto é dinheiro, grana, em grego é ouro. Pois bem, a plutocracia que comanda todas as áreas, inclusive essa de enriquecimento. E imprensa, meios de comunicação e até algumas universidades, muitas universidades privadas, para fazer cabeça e lavagem cerebral. Então, o que interessa é aquele ícone. O ícone é São Lucas. O ícone dessa coisa toda são lucros. São lucros. São lucros. Lógico, sem dúvida. O problema é que, independente da discussão do lucro ou não, do questionamento do lucro, porque o próprio sistema se chama capitalismo, né? Então é capital. Não é social, é capital. É capitalismo. Então é o seguinte, agora o problema é que nos marcos, dentro do arcabouço jurídico desse sistema capitalista, o Estado, a meu ver, e os empregadores, salvo exceções, porque também existem exceções, mas de maneira geral, como diretriz geral, não há uma atitude, na minha opinião, de respeito aos direitos sindicais, com profundidade, com respeito. Não é. Há um problema, na minha opinião, o sindicalismo, até hoje, continua sendo visto de maneira marginal, de maneira perseguida, apesar de possuir um status constitucional dos maiores. Mas, infelizmente, é assim no Brasil. Uma vez, eu estive eu até falava com o Modesto, eu estive na Suíça. E aí estive na OIT, participei de uma reunião lá com a diretora de liberdade sindical da OIT. Aí, Organização Internacional do Trabalho. Aí eu relatei lá a ela, a diretora, me fugiu o nome agora, mas relatei a ela, o que estava acontecendo, uns casos que aconteciam na Petrobras, por exemplo, de perseguição, e membros em relação a membros de CIPA, membros de comissões. Ela, espantada, olhou para mim e falou assim, mas isso
pode acontecer com um representante, um eleito pelo representante pelos trabalhadores, pode, isso é assim, mas está assim porque há uma defasagem assim, do que ela vê na legislação brasileira e no que eu relatava, né? E ela a conduta, né? Entre a lei ela olhou um pouco e a espantada para mim, assim, essa diretora, na época, eu não sei se pelo falta de conhecimento, ou falta de conhecer da realidade brasileira mesmo, quer dizer, né? Brasileiro. Ela dizia, mas como isso? Ela ficou assim meio espantada. Eu falei, mas olha, lá não se espanta muito não, porque a realidade, infelizmente, vem sendo essa. Aqui, um empregador, se quiser tirar um diretor do sindicato da entidade, da fábrica, ele tira assim. Ele abre um processo de apuração de falta grave, o trabalhador fica sem receber salário, aguardando a solução desse processo, que leva de 3 a 5 anos na situação, na hipótese mais modesta. 3 a 5 anos, a mais otimista, minto. A mais otimista, 5 anos. Porque se do lado de lá os advogados realmente das empresas fizerem um esforço maior, a mesma coisa vai até 7, 8 anos fora, como eu tenho casos. Eu tenho casos de diretor do Sindicato dos Aeronautas, por exemplo, até um niteroense aqui, o Marcelo Schmidt. Marcelo Schmidt foi secretário nacional do Sindicato dos Aeronautas, afastado pela Airline, a American Airline, afastado, quando era diretor do sindicato, e aí ele vem afastado, já passou o mandato dele, ele já, depois ele reelegeu no mandato, afastado, os trabalhadores confiaram nele, elegeram ele no mandato, e está assim o processo até hoje no TST, está agora, entendeu? Uma situação assim, uma situação muito ruim. Então é isso, mas assim, agora, pior é no campo. No campo, aqui na cidade até tem alguma mais vantagem. Agora, no campo, Modesto, se eu ver a origem dele do campo, ele sabe que o campo... 1000 vezes o pior. campo, então, eu admiro os advogados sindicais do campo. Eu não sou advogado do campo, mas eles são mais, como se fala, eu admiro, eles são mais corajosos do que eu. Eles são, porque... Até porque o número, não só de liderança o advogado no campo, do campo, como liderança, inclusive de advogado, o número de assassinatos proporcionalmente muito maior entre as lideranças e os seus advogados do que os da cidade. Eu tive uma pequena atuação no campo, quando atuei em São Paulo, no interior de São Paulo, com o pessoal de catadores de laranja. Eu trabalhei um pouco naquela área ali, mas muito pouco. A minha experiência com isso é mais de acompanhar, não profissional mesmo foi pouco, mas vi se já é difícil ser sindicalista, advogado sindical na cidade, já tem para sindicatos de luta, né? Porque sindicatos que são acomodados e tudo mais, aí é outra situação, aí a acomodação é uma outra coisa. Mas para quem atua na área dos sindicatos, de maneira geral, que tem uma certa luta, aí tem os que mais radicais, menos radicais, mas que está no campo da luta, isso que é importante, né? Que está no campo do papel do sindicato, que é lutar. Luta pela evolução. O sindicalista ele pode ter qualquer opinião, mas se ele é diretor do sindicato, ele tem que caminhar a luta. Ele pode ter ele está ali porque ele está contra, mas ele tem que ter a luta. Então, no campo a situação é muito grave. Aí realmente o campo se mata mesmo, mais direto. Grave que na cidade mata direto. Então, o sindicalismo no campo, realmente, eu admiro quem trabalha nessa área aí. Agora, é isso. Então, você me perguntando, respondendo, o quadro do sindicalista brasileiro é um quadro que, até as pessoas às vezes falam assim, Décio, você fica falando só de espinho, né? Fica só falando de... porque enquanto a realidade é muito espinho, tem que falar do espinho. Se ela for só rosas, tem que falar de rosa. Ela é mais espinho. Mas vou começar pelas rosas. Estamos entrando a primavera, existem avanços, existem avanços legais, constitucionais importantes, na minha opinião, existem avanços também no judiciário, tem juízes que atuam na questão sindical de maneira mais respeitosa com os sindicatos, ao passo que tem juízes que, apesar da lei e da Constituição, tratam os sindicatos como se fossem também criminosos, infelizmente. O judiciário tem diferenças em torno dessa questão de comportamentos, de visões tem coisas que o judiciário faz, algumas multas que se aplicam a sindicatos que são inconcebíveis, como se aplicou aos rodoviários na greve deles, coisas absurdas que se faz, que os metroviários,
aplicaram multa de 500 mil, 400 mil, 300 mil por dia, um negócio de doido, uma coisa absurda. Impagável. Coisas absurdas, aplica multa por greve, coisa assim. Então, mas tem avanço. Agora, ainda o quadro de espinhos é muito maior, e, sobretudo, do direito de organização sindical de base. Eu me preocupo muito com a organização de base, porque existe o sindicato, que é a direção do sindicato, a sua estrutura, e existe o direito sindical, como eu disse no início, dos trabalhadores, a sua atuação. Esse me preocupa mais. As comissões de trabalhadores, as comissões, Na sua as experiência. CIPAs, as membros de comissão de interna de prevenção de acidentes. Essa atuação mais da base me preocupa mais dela ser com tão poucas garantias no Brasil. Ao passo que na Europa você tem um grau de proteção às comissões de empresa muito maior do que aqui. O que se tem aqui foi muito conquistado na luta nas convenções coletivas. No ABC Paulista tem um avanço, mas é isso. No geral, o quadro é esse. Na sua experiência, a pelegagem hoje é menor do que no passado, ou ela tem sido subornada, corrompida para se apelegar? Diz o que é pelego para o ouvinte. Pelego é aquele dirigente do sindicato que está lá na direção do sindicato e que, na verdade, faz a política da empresa, né? Então, o trabalhador está perdendo duas vezes, porque ele já tem o problema da empresa que ele explora. E no sindicato, tem um sindicato também que faz composição com a empresa. Aí, a situação do trabalhador é a pior possível. Isso, na minha opinião, isso, a meu ver, está aumentando no Brasil. Essa é a minha opinião. Agora, aumenta proporcionalmente aos negócios. Como os negócios crescem, a sociedade comercial cresce, isso vai crescendo também. Agora, felizmente, a meu ver, isso não constitui a maioria do sindicalismo, não é. Isto é um setor aí localizado, não vou entrar em siglas, nada disso aqui, mas isso aí é um setor localizado e tal, que é um problema. Isso é um problema. Posso levantar outro problema? Vê bem, a polícia é a do Estado, é que atua basicamente. A federal para assuntos nacionais e tal, e é muito menor. Geralmente eu percebo que as polícias dos estados, dependendo do comando palaciano de cada estado, as polícias atuam lá dentro, vigiando, espionando, controlando, prendendo e massacrando a liderança operária, evitando que elas consolidem e prestigiando como é que chama? Olha, meu Deus. Patrão. Hein? O patrão. Mas é verdade. Não só o verdade. patrão, mas o pelego. Verdade. Essa Essa pelego, história- você não explicou. É. Vou explicar, vou explicar. E se apelegando e prestigiando os próprios pelegos. É verdade. E isso não é uma questão de Polícia Federal, não. É A militar. Polícia Federal fica em questões maiores interestaduais. É verdade E os isso. estados fazendo isso, dependendo do governador e do secretário de segurança de cada estado. Não é assim? O que você diz disso aí? O Você já disse, eu pelego? não tenho que dizer, não. Você já disse, já. Mas então fala do É isso. pelego, que eu não disse Não, que o que a polícia faz é isso aí que você está dizendo. Aqui no Rio de Janeiro teve um caso, há uns meses atrás, sintomático. Um P2 foi ao Sindicato dos Jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa, querendo saber isso, aquilo. Aí, lá, eles começaram a questionar. Era um P2 de onde? Da Da Polícia do do Rio de Estado? Janeiro, do militar do Rio de Janeiro. Estado. Isso está lá, eles fizeram até uma denúncia sobre isso. E eles começaram a questionar, por que o senhor está querendo pesquisar aqui? Quer dizer, acho que ele até trabalhou, entre aspas, mal na lógica dele, porque ele nunca tinha que ter dito que era, né? Ele estava lá, não, porque ele quer fazer uma pesquisa jornalística. Mas o que a Polícia Militar tem que fazer dentro do sindicato? Não tem sentido. Isso aconteceu recentemente, há uns 3 meses atrás, a presidente do sindicato, a Paula, que é aqui de Niterói também, sempre gosto de citar os nossos niteroenses, que eu sou um bairrista no bom sentido, assim, de Niterói, assim, no sentido, não no sentido anacrônico, mas no sentido... A Paula, que é presidente do sindicato de jornalistas, ela me relatou isso. Então, isso é muito ruim, o que o Modesto falou é verdade. O Modesto sabe das coisas muito mais do que eu, Não. e é isso exatamente o que ele falou.
Peleguismo é isso, é uma lástima. Eu não gosto muito, peleguismo, não gosto muito de falar de peleguismo, porque tem coisas melhores para falar. Mas é um problema sério no Brasil, isso. Peleguismo, tem peleguismo de governo, peleguismo de empresa, tem tudo que é peleguismo. Se aliança com o governo, se aliança com... O sindicalismo, a meu ver, tem que ser independente de empresas e governo. Essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que o diretor do sindicato não seja... Pode ser, ele é do partido do governo, ele gosta do governo, ele desgosta do governo, isso é da democracia. Mas a entidade sindical, como ela é plural, por natureza, o sindicato não é um partido, o sindicato ele congrega a pluralidade dos trabalhadores. E a pluralidade, como o próprio nome diz, ela é heterogênea nas suas concepções. Então você tem os trabalhadores comunistas, os trabalhadores social-democratas, os trabalhadores de direita, os trabalhadores de tudo que é jeito ali dentro. E eles têm todos que têm. Tem que ter uma margem de representação dentro dele. E se eles, por alguma razão, os comunistas se organizam, fazem uma chapa, estão à frente do sindicato, é justo e legítimo. O que não pode é nenhuma dessas frações, na direção do sindicato, conduzi-lo para uma aliança com o governo, com a empresa, mas não pode. Tem que manter uma atuação de luta. E aí, dentro da luta, tem o mais radical, tem o menos radical, tem o que acha isso, o que acha aquilo, isso faz parte. E a história diz quem está certo depois. E é sempre assim, né? As pessoas têm uma série de opiniões, a realidade vai mostrando quem está certo, quem está errado. É sempre assim. Dar um palpite? É. A Paula ainda é a presidente do sindicato, correto? Mairã, parece o nome dela. Ela foi Mairã. A Paula, sofre muito lá, sofre muito perseguição da Globo, sofre muito perseguição. Não, até porque a sindicato jornalista sofre a pressão das empresas e das imprensas empresas, e ela tem muito o que contar, talvez valesse a pena. É importante convidá-la aqui. Se os ouvintes cobrarem... Desculpe, há 3 semanas atrás, vieram aqui contaram a história do sindicato do jornalismo. O César Caldieri vieram aqui contar essa história toda, perseguição da mídia Globo, e vai ter uma chapa. Ah, que bom. Teu espaço aqui é democrático, aqui tem... Tudo aqui, observou se o sindicato patronal sofre alguma pressão contra ou só a favor? Não, que não. Tudo isso é intencional. Para preservar o capital, vale tudo. Não tem... E a luta é exatamente essa. A mídia comercial sofre alguma restrição ou censura? Nenhuma. Faz o que quer. O espaço que ela usa é só o patrão. E o sindicato, pouca coisa. Mas, Adelso, qual é a tua luta no sindicato aqui na cidade? Aqui, atualmente, aqui no sindicato, eu fui advogado aqui dos servidores da UF, aqui até, do Sintuf, há muito tempo atrás, 3 anos. Eu aqui na cidade, eu não estou advogando exatamente para nenhum sindicato, não. Sou advogado de algumas oposições sindicais aqui, mas no Rio de Janeiro, eu sou assessor jurídico dos petroleiros, do Sindicato Petroleiro do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro também. Esses 2 sindicatos eu sou assessor. E nos petroleiros eu tenho a honra nós temos uma assessoria junto com o Modesto lá, nós temos uma assessoria juntos lá numa determinado tipo de questão. E a pressão lá é até internacional, né? Empreendimentos então nós mundiais, trabalhamos lá nesses petróleo. Portuários, petroleiros, eu também advogo aqui para a Associação dos Funcionários da Dataprev, mas eu advogo para sindicatos fora aqui do Rio de Janeiro, petroleiros fora do Rio, né? Então, mas aqui em Niterói, meu escritório aqui, eu atuo aqui. E aqui a gente, como eu disse, como sindicato não é só direção, eu atuo muito aqui. Eu tenho muitos processos aqui de trabalhadores que são perseguidos, às vezes, pelo próprio sindicato. Eu não vou citar nomes aqui, eu não cito nomes em coisas assim, mas eu tenho processos de perseguição em relação à liberdade sindical, de oposições sindicais que querem se organizar e o sindicato não deixa, tem coisas assim. Aqui, na cidade, você tem sindicato aqui que está perpetuando mandatos sem eleição já quase pela 2ª vez aqui na cidade. E isso é um problema muito sério.
sem eleição, a eleição está na justiça e a diretoria prorrogando o mandato. Tem coisas muito sérias aqui. E qual é a tua chance de conseguir reverter alguma coisa? Não, a gente reverte na luta, a gente consegue reverter. Tem, como eu disse, às vezes os processos, um juiz pode não entender de maneira melhor, mas a gente recorre para o tribunal, recorre para o TST, tem uma atuação no sentido de desenvolver uma luta jurídica. Agora, é importante que, além da luta jurídica, os trabalhadores se organizem, né? Porque se o trabalhador não se organiza, muitas vezes, quando chega no tribunal, é outra situação. O tribunal, costumo dizer, é uma pirâmide invertida. Aqui embaixo é de um jeito, quando chega lá em cima, inverte a coisa. Tudo é assim. Lá de qualquer maneira. É uma situação assim que lá a discussão sem a influência da realidade passa a ser uma discussão com muito poucos, muito limitada, fica assim o topo da pirâmide, né? Acadêmica. O topo, o topo. Quando a base é diferente. Então, Aderson. por isso que os juízes de primeira instância talvez são mais sensíveis às realidades do que os juízes de tribunais superiores. Inverte um pouco a situação. Lá o mundo fica um pouco diferente. Talvez o carpete dos grandes tribunais amacia a consciência de quem julga. A consciência fica um pouco mais macia, fica um pouco mais macia e não vê a dureza da realidade. O advogado trabalhista ele expressa a procura de trabalhadores, sobretudo, procura expressar a dureza da realidade, o que a gente vive no dia a dia. Bom, então você está falando o seguinte: o clima do tribunal em cima. Né? Mas tem excelentes juízes de tribunais sim, também. O clima do não é que tribunal em cima o clima da fábrica é outro. Então muda tudo. Tudo. Até o operário, quando chega naquela igreja bonita, e o tribunal fica espantado. Fica. E a fábrica... Ele perde até a voz. E Exatamente. amedrontado. Trabalhador Esses dias eu tive uma situação de um depoimento de um trabalhador de uma greve importante, um dos que mais falava. Ele chegou na audiência, ele ficou tão mudo. Espantado. Eu olhava para ele, eu não entendia. Eu já vi alguns trabalhadores, e na minha área também, o trabalhador chega a ver tanta suntuosidade que ele vacila em botar o pé no tapete pensando que vai cometer um delito. Exatamente. De qualquer maneira, eu observo que era o seu enriquecimento. É verdade, não, isso é fato. Vê bem, embora patinando, tenha havido avanços milimétricos. Se você considerar o século XIX, quando surgiu a razão do 1º de maio, por exemplo, a razão do 1º de maio foi um tempo em que os patrões, se havia um movimento qualquer duvidoso, ou se houvesse uma greve, eles foram capazes de fechar a fábrica e meter fogo dentro para matar todos e mataram. Daí a origem do 1º de maio, né, em homenagem... Por que a cor grená, né? A cor... sangue. Porque, sangue porque também naquela fábrica tinta estavam tecendo uma tinta vermelha também. Mas, olha, isso nos Estados Unidos, hein? Mas em todo mundo aconteceu semelhante. Mas isso hoje é igual. Quando o capitalismo entra em crise, fecha a fábrica, despede todo mundo e acabou. Vai morrer de fome, não tem outra coisa. É assim, pegar fogo, tocar fogo, ou fechar a fábrica por razão de capital, é igual. Olha só, o nosso programa, infelizmente, passou 45 minutos, um instantinho, né? Pena que... Mas vamos reconvidar o Bussinger, o Maldésio sempre é convidado, para a gente continuar essa conversa. É uma conversa que eu nunca vi na televisão comercial. Nem verá, eu creio que só a televisão aqui, o democrática e... Uma exceção. Essa conversa numa televisão comercial qualquer era censurada. Aliás, nem poderia ter.
Nem os trabalhadores das televisões privadas aí têm democracia e condição de Exatamente. atuar sindicalmente? Então, Demais. vamos terminar o programa dando viva a democracia, a justiça. Com certeza. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com a justiça com vocês. E outra vez, 1, 2, 1, 3, 2, 3, pulando pulando a a cerca cerca, com a a justiça. justiça com outra vocês. vez. Valeu! Vale e valerá. Sempre.